Olá, oitavo ano. Vamos lá, né, dar início aí aos nossos conteúdos de geografia, trazendo aí na aula 1 o tema, um jogo chamado Economia Global, né? Então a gente vai conhecer um pouco aí sobre essa questão, esse jogo político aí em relação à economia global, ok? Então, de início, a gente tem aí a questão da regionalização, da divisão do mundo aí após a Segunda Guerra Mundial, né? Onde houve aí vários conflitos diante das potências que ficaram aí dominando o planeta. Então, a divisão do mundo em dois blocos de poder. Então, o mundo aí após a Segunda Guerra Mundial ficou dividido em dois blocos de poder, onde iniciou-se aí uma constituição, né, de dois blocos políticos e econômicos no planeta, onde aí ficou dois sistemas econômicos, o capitalismo, né, que é liderado pelos Estados Unidos, e do outro lado aí o sistema socialista, liderado pela União Soviética. Então, o bloco capitalista ele era formado pelos Estados Unidos, pelos países da Europa Ocidental e pelo Japão. Já o bloco socialista ele era formado pela União Soviética e os países aí da Europa Oriental, né? Então, o mundo após a Segunda Guerra Mundial ficou dividido aí nesses dois blocos de poder, o capitalismo, né, liderado pelos Estados Unidos, e o sistema socialista liderado aí pela União Soviética. Então, a ordem geopolítica internacional bipolar. Então, a gente vai entender o que é essa regionalização aí bipolar, né? Então, a Guerra Fria, para a gente entender, é a designação, né, atribuída ao período histórico de disputa estratégica e conflitos indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo aí o período entre o final da Segunda Guerra Mundial, que foi aí em 1945, e a extinção da União Soviética em 1991, com a queda aí do Muro de Berlim, né? Então, em resumo, aí foi um conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica, social e ideológica entre as duas nações e suas zonas de influência, né? Então é chamado aí de Guerra Fria porque não teve aquele contato físico, né? Foi mais um conflito aí ideológico. Então, por isso que traz esse sobrenome, Fria. Então, aqui a gente tem uma diferenciação entre os dois sistemas econômicos, o capitalismo e o socialismo, onde o capitalismo ele possui a valorização da riqueza material, possui também o individualismo, consumismo, democracia e uma livre concorrência. Já no socialismo, predomina aí o bem-estar social, a igualdade, a simplicidade, coletivismo, a estatização e a economia planificada. Então, gente, já dá para ver aí, né, que o capitalismo traz a questão do individualismo, já no socialismo, tudo é feito de uma forma igualitária, né? Tudo é feito aí no coletivo. Então, a diferença entre os dois sistemas está aí. É o mundo bipolar de 1945 até o final aí dos anos 80, como era que estava dividido aí todo o planeta, né? Então temos aí capitalismo e socialismo, onde o capitalismo está liderado aí pelos Estados Unidos, né? Representado aí no mapa, e o socialismo aí representado pela União Soviética, né? Então, essa parte aí amarela, né? A gente vê que aliás, laranja corresponde aí à periferia do capitalismo, né, internacional. Aí temos o principal polo, o centro político, militar e econômico capitalista, onde está localizado aí os Estados Unidos, certo? Essa cor cinza aí, só observando a legenda, corresponde aí o mundo capitalista. Já essa cor verdinha, né, mais clara aí, corresponde os países que estão, né, engajados aí no sistema socialista. Bipolarização. Bem, praticamente aí todos os acontecimentos políticos e militares
entre 1947 e 1989 estiveram relacionados com a Guerra Fria. Os blocos tinham como objetivo a manutenção e também a expansão de sua área de influência. Então, o que eles fizeram? Foram em busca de alianças econômicas, né, para poder conseguir esses objetivos. Então, o mercado comum europeu e também o OTAN, né, correspondendo aí a alianças formadas pelo sistema capitalista. Já o Comecon e o Pacto de Varsóvia pertencia aí ao sistema socialista, né? Então, o objetivo principal desses blocos econômicos, né? Ou seja, aliás, desses dois blocos que estão disputando o poder aí, era aí a sua expansão, né, da área de influência, e para isso eles precisariam procurar aliados, né, fazer alianças econômicas, e aí eles foram em busca para poder haver uma melhor expansão. Corrida espacial. Bem, os dois países eles desenvolveram uma enorme corrida espacial e também armamentista, que era para aumentar, né, e aprimorar aí o seu arsenal em busca de afirmação mundial de poder. Então, a partir da década de 1970, o modelo econômico socialista ele começou a ruir, né? Então, começou aí a fracassar. A queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989, a reunificação alemã, que aconteceu em 1990, e a criação da Comunidade de Estados Independentes, a CEI, em 1991, foram aí os principais acontecimentos internacionais que marcaram o fim da Guerra Fria e também da antiga ordem bipolar, né? Então, foi a partir desses acontecimentos aí que aconteceu aí tanto o fim da Guerra Fria, como também o fim da antiga ordem bipolar. Então, com o fim da Guerra Fria, daria então aí uma nova fase no jogo da economia global. Os Estados Unidos liderando, né, a economia capitalista. Mas a Europa ela ressurge aí, reconstituindo sua infraestrutura e também sua economia, mostrando ao mundo que estava recuperada. Então, como a Europa estava aí passando por um processo, né, de fracasso economicamente, pensava-se que os Estados Unidos já estavam ali liderando toda a economia, mas aí surge a Europa, né, reconstruindo aí toda a sua infraestrutura e também a sua economia. Então, o Japão ele se destaca na economia global. Surge assim uma nova ordem mundial, né? Então, acabou a ordem bipolar, né? Porque o sistema socialista entrou em decadência, ficou apenas aí o sistema capitalista, né? Mas aí não só os Estados Unidos começou a dominar todo o planeta, e sim os países também aí da Europa. E com isso aí surgiu a nova ordem mundial, que a gente vai entender o que é essa nova ordem mundial. Então, com essa nova ordem mundial, entendemos aqui, primeiramente, onde o mundo estava dividido nesses três itens aí que eu vou destacar para vocês. Unipolaridade. Bem, uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram aí soberanos diante da impessoalidade de qualquer outro país, rivalizar, né, com os norte-americanos nesse quesito. Então, unipolaridade, porque somente os Estados Unidos estavam aí dominando, né, todo o planeta na questão militar. Multipolaridade, pois após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais o critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, mas sim o poderio econômico, né? Então, a economia aí era quem já se destacava na multipolaridade, onde várias nações surgiram aí, além dos Estados Unidos. E unipolaridade, essa expressão ela é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global. Uni, para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos, e multi, para designar os múltiplos centros de poder econômico.
Então, estamos vivenciando aí o sistema unimultipolaridade, onde temos os Estados Unidos, né, com a supremacia militar e política, e temos aí o restante das nações, né, como centros de poder econômicos. Divisão Norte-Sul. Bem, com essa nova ordem mundial, houve aí uma regionalização entre os países, né? Onde a divisão ficou aí Norte-Sul, onde ela é delimitada por uma linha sinuosa, né? Então, veja essa linha aí vermelha, né, que tem no mapa, onde os países desenvolvidos, eles estão situados de um lado da linha, a maior parte ao norte, e os subdesenvolvidos estão aí localizados ao sul. Então, a parte aí do norte, onde está localizado os Estados Unidos, é a parte aí do mapa mais desenvolvida. Já a parte onde está localizado o Brasil, vamos dizer, o sul aí, o hemisfério sul, é a parte mais que está ainda no processo de desenvolvimento. Então, está aí a regionalização do mundo em norte e sul, onde os países do norte são mais desenvolvidos que os países do sul. Nova ordem mundial. Bem, a nova economia mundial, ela foi baseada na consolidação de 3 centros de poder. Quais são esses 3 centros de poder? Estados Unidos, Japão e a União Europeia, que disputam aí o mercado global e também a hegemonia econômica e política. Consequência dessa nova organização, né, temos aí entrada dos países socialistas na economia capitalista, criação de grandes redes de comunicação, desenvolvimento e polarização de meios de transporte mais ágil e seguro. Um exemplo é o avião, né, o surgimento do avião, aí que é bem mais rápido, bem mais seguro, né? Formação de blocos econômicos, cada continente aí tem o seu bloco econômico, né, para poder melhorar as relações comerciais entre seus países. Houve também aí a desigualdade entre os países centrais e periféricos, né, onde os países centrais têm um desenvolvimento bem melhor do que os países periféricos. A globalização, ela revolucionou a economia mundial devido ao contínuo processo de integração, né? A globalização, ela veio para haver uma integração entre os países, onde essa globalização a gente pode entender como um termo usado atualmente em outros domínios, tais como globalização da informação, que está relacionada ao avanço das novas tecnologias, e temos a globalização da cultura, onde houve aí uma integração maior entre os costumes, entre os hábitos alimentares, né, que tornaram aí similares. Por exemplo, uma comida que é destaque aqui no Brasil, ela pode também ser destaque aí nos Estados Unidos, vamos dizer, na China. Então, a globalização, ela fez com que houvesse aí esse processo de integração entre os países. Com a nova ordem mundial, veio aí, portanto, né, perpetuar a dominação do sistema capitalista sobre o mundo, onde seu desenvolvimento ele não trouxe melhorias homogêneas para todo o planeta, onde muitos países aí, né, ficaram fora do seu processo de desenvolvimento, não acompanharam aí o ritmo acelerado. Então, temos então aí um sistema que prioriza o poder financeiro, ou seja, sua maior preocupação é a geração de riquezas, né? Então, essa nova ordem mundial, ela tem aí a sua maior preocupação a geração de riqueza, sem querer saber qual a situação de cada país, de cada indivíduo, né? E aí, o que torna o mundo totalmente desigual, onde uns países totalmente desenvolvidos, outros ainda nem em processo de desenvolvimento. Do mesmo jeito, uma população mais desenvolvida, em um patamar mais elevado que outro, né? Então, essa nova ordem mundial trouxe aí muita desigualdade para o planeta. Gente, ficamos por aqui, né, sobre esse primeiro assunto, sobre essa nossa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.